Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso da equipe Reddit em Brasil. Nesta aula vamos abordar um passo muito importante quando queremos fazer a quebra de uma chave de qualquer rede wireless, que é a gente colocar a interface em modo monitor para que possamos então capturar os pacotes necessários para fazermos essa quebra das nossas redes. Vamos aqui então para o nosso terminal. Vamos identificar as placas que temos atualmente. Então aqui a gente pode ver, em aulas anteriores a gente já viu como as interfaces de rede que a gente tinha, como preparar nosso cenário. Então aqui a gente pode ver que a gente tem uma interface WLAN 0. Né? Então essa interface é um adaptador USB, como já foi comentado. E o que a gente precisa fazer? Então nesse momento a gente pode utilizar o comando iw dev WLAN 0 info e a gente tem algumas informações da nossa placa, né? Então a gente pode ver que aqui ela está no modo gerenciado, né? E não no modo monitor, que é o modo que permite a gente capturar pacotes que não são endereçados à nossa interface. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar para vocês duas formas de colocar a interface em modo monitor da forma correta para que não ocorram problemas futuramente quando a gente estiver capturando os pacotes. A forma mais comum que todos veem em cursos ou até em tutoriais na internet é a gente utilizando o AirMon, né, que é uma parte da suíte do AirCrack. Né, então ele permite que a gente coloque a nossa interface em modo monitor de uma forma um pouco mais simples. Mas para isso a gente precisa sempre lembrar que a interface WLAN 0 ela deve estar desabilitada. Né? Então a gente vai desabilitar a WLAN 0 e vai criar outras subinterfaces para serem utilizadas. Então, ifconfig WLAN 0 down. Vamos desabilitar a nossa interface. Eu vou conferir ifconfig. A gente pode ver que agora ela não aparece mais como ativa. Então vamos utilizar a ferramenta airmon-ng start WLAN 0. Aqui a gente pode ver então que ele vai colocar a nossa interface no modo monitor, mas aqui tem um detalhe que é sempre bom lembrar e em algumas vezes acaba passando despercebido por nós, que eles são encontrados dois, até a própria ferramenta ela está avisando, olha, foram encontrados dois processos que eles vão poder interferir lá na frente durante a captura dos pacotes. Né? Então, a gente colocou a interface em modo monitor. Se a gente vier aqui, a gente pode ver que ela já está, né? Então foi criada uma WLAN 0 mon já no formato monitor. Então eu posso vir aqui w0 mon ver um info, a gente pode ver que ela já foi criada no modo monitor. Porém, esses dois processos eles podem futuramente gerar alguns problemas para nós. Um comando que vai resolver isso é a própria ferramenta airmon-ng, mas a gente vai utilizar a opção check kill. O que essa opção vai fazer? Então ela vai identificar, como ela já tem essa lista desses processos, ela vai identificar possíveis processos que irão interferir durante a nossa utilização, né? Tanto da identificação, da captura ou da quebra desses pacotes, né? E já vai encerrar o processo que está conflitando. A gente até pode ver que aqui na interface de rede, mesmo a interface cabeada, né, que a gente possui, o gerenciador dessas interfaces, o Network Manager, ele já foi desativado. Então assim, a gente acabou matando alguns processos que podem vir a ocasionar erros. Vamos então olhar novamente. Aqui a gente tem a nossa interface no modo monitor de forma correta. Né? Então a gente utilizou o check kill para encerrar o processo. E se eu quiser, né, após a captura dos meus pacotes, se eu quiser remover essa interface, a própria ferramenta pode me proporcionar isso. airmon-ng stop. Né? Então eu quero parar o modo monitor, porém eu não vou aqui identificar como WLAN 0. A interface nesse momento que eu quero
parar o modo monitor, então é a WLAN0mon, porque é essa interface que está no modo monitor. Que a gente pode ver, então ele já está desabilitando essa interface no modo monitor. Vamos checar, a gente já não consegue identificar ela aqui, vamos dar um "-a", aqui a gente só tem a WLAN0. Então, essa é a forma mais prática, mais comum que a gente percebe e identifica nos cursos, dos tutoriais na internet, né? Porém, como sempre diz o meu amigo Maurício, aqui da nossa equipe, Red Team Brasil, nós somos velhos, né? Então, como que a gente identifica, como que a gente faz algumas ações com um pouco mais, algumas ferramentas um pouco mais antigas? Por que eu vou entrar nesse assunto com vocês? Quem conheceu o antes do Kali, né, o Backtrack, R1, R2, R3, né, foram as distribuições mais antigas do Kali, foram as primeiras distribuições focadas em segurança ofensiva, né, e depois derivou o Kali. Lembra que quando a gente colocava a interface em modo monitor, ela não vinha como WLAN0mon, ela vinha apenas como mon0, né? Então, para o meu gosto, isso facilitava muito. Eu gostava muito desse mon0 e não do wmon0. Então, é uma particularidade a gosto, claro, né? Como a gente comentou já em outras aulas. Porém, a gente gosta de dar essa opção para vocês, né? Durante os meus testes, quando eu estou executando o teste, eu geralmente coloco a interface como mon0. Mas o AirMon, ele não possibilita que você faça essa configuração. Ele apenas cria de uma forma padrão o nome da interface. Até foi uma informação que foi obtida no livro Pentest em Rede Sem Fio, do Daniel Moreno, né, que é da editora Novatec, que a gente identificou esse comando e eu passei a utilizar muito ele. Eu recomendo o livro é muito bom, então fica a dica aí para vocês que quiserem estudar. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma interface no modo monitor, da mesma forma que foi criada com o AirMon, porém a gente vai fazer da maneira antiga, né? Da maneira manual da coisa. É até interessante para que vocês possam conhecer outra forma de fazer o mesmo assunto. A gente já viu que o IW ele possibilita que a gente veja algumas informações da placa com o comando info. Mas ele não é só para isso. Ele vai ser um comando que ele administra a placa de rede como um todo. Então a gente pode configurar o canal, pode configurar a frequência, a gente pode mudar o tipo que a interface está se comportando, né, como gerenciada ou como modo monitor. Então a gente pode administrar toda a interface WLAN, né, o Wireless LAN, com esse comando. E o comando que a gente vai utilizar agora, então, é o iwdev. Então, assim, a gente quer gerenciar o device WLAN0. Aqui a gente apaga o info, né? Interface add, ou seja, eu quero adicionar uma interface mon0. Aqui eu estou dando o nome que eu quero para minha interface. Então essa parte aqui é o nome que vocês quiserem dar para a interface de vocês. Type monitor. Então aqui eu estou configurando qual que é o tipo que ela vai ser executada. Então vamos adicionar, vou dar um ifconfig. A gente pode ver que ela não está habilitada, mas se a gente der um ifconfig -a, ela foi criada como mon0. Então para que a gente possa utilizar ela, eu vou dar o ifconfig mon0 up. ifconfig agora para identificar, ela está aqui. E a gente já pode então estar utilizando a nossa interface no modo monitor, já com o nome que a gente escolheu. E da mesma forma que existe o AirMon NG Stop, né, WLAN0mon, a gente pode também parar essa interface no modo monitor que a gente acabou de criar. Então a gente vai usar o comando iwdev mon0 del. E desta forma a gente excluiu a nossa interface mon0 do nosso sistema operacional. Essa aula aqui foi mais para a gente focar, né? Então nessa parte ela é muito importante que vocês coloquem de forma correta a interface em modo monitor, porque eu já tive muitos problemas
durante as capturas, justamente por não ter, por exemplo, executado o check kill para encerrar um processo ou ter dado um comando errado, né? Então é muito importante colocar a interface corretamente em modo monitor para a gente não ter problemas futuros aí na nossa quebra de senha. Vamos encerrar essa aula por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!